Bom, o que é carnaval? É uma pergunta um pouco quanto ampla para a gente pensar e responder em poucos minutos. Porque o carnaval, ele é uma festa que não tem uma origem precisa, ele não tem uma forma precisa de celebrar, então eu posso celebrar o carnaval com desfiles de escola de samba, participando de blocos, celebrando em casa. Quando a gente fala de carnaval, é impossível não remeter às festividades que desde a antiguidade acontecem muito ligadas a períodos de colheita, a ciclos econômicos, em que a população extravasava aquilo que durante boa parte do ano ficava contido. A origem do carnaval também, se a gente pensar, ela não é muito precisa. O carnaval, para alguns pesquisadores, tem princípio na Europa medieval, com o início do plantio, o final do inverno, a celebração do longo período de frio na Europa. Se a gente voltar ainda, alguns pesquisadores podem dizer que o carnaval se origina no Egito Antigo, com as celebrações aos deuses. O carnaval que a gente conhece no Brasil hoje, ele se estabeleceu mais ou menos no século XVIII, século XIX, as primeiras festas organizadas. E durante todo o período de colonização do Brasil, essas manifestações também estiveram presentes. A gente pode aqui falar do intrudo, a gente pode, quando vai para o século XIX, nós podemos citar os bailes que surgem com toda a força, nós podemos citar também as sociedades que começam a se montar, a se organizar também em torno do carnaval nesse período, mas é no século XX, efetivamente, que a gente tem o carnaval se estruturando como tal qual a gente conhece hoje, bem como também muitas festividades de rua sempre seguiram ocorrendo, né? E aí a gente tem que falar dos blocos, a gente tem também em várias partes do Brasil manifestações típicas sobre o carnaval, relacionadas ao carnaval, e aqui eu cito de maneira muito especial uma manifestação que é de Porto Alegre, tipicamente porto-alegrense, que são as tribos carnavalescas, que eu acho que sempre cabe a gente fazer essa menção pelo tanto de importância que elas têm em relação à cultura de Porto Alegre. As tribos, então, surgem nos anos 1940, na década de 40, então já tem quase 100 anos, elas já foram maioria no Carnaval de Porto Alegre, e há alguns anos há uma resistência de duas dessas agremiações, às vezes mais uma, né, que é os Comanches, a outra Guaianazes, lutando, né, enfim, para sobreviver, e essa manifestação, então, ela carrega também elementos estéticos, artísticos que lhes são próprios, como um gênero cancional específico que é o hino, assim, um hino próprio. Elas têm uma encenação no meio do desfile, né? E elas, como o nome indica, todos os anos trazem temáticas indígenas. A minha pesquisa em carnaval, ela se iniciou com os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. No ano 2000, as escolas de samba apresentaram um tema único relacionado à história do Brasil, devido às celebrações dos 500 anos, e eu pesquisei aquele desfile. Uma vez que eu concluí esse tema, que eu apresentei no meu trabalho de conclusão, eu passei a pesquisar o carnaval local, a história do carnaval de Porto Alegre e o processo de formação desse carnaval espetáculo no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Então, como os desfiles das escolas de samba se estruturaram aqui na cidade. E hoje, então, eu trabalho junto ao Centro de Estudos e Pesquisa em Tema e Enredo, com o resgate dessa memória do carnaval local, realizando a criação de um arquivo histórico do Carnaval de Porto Alegre, né? A minha pesquisa de mestrado, que foi realizada no programa de pós-graduação em letras da URGS, foi sobre o samba enredo de Porto Alegre, a partir de um desejo muito afetivo de pesquisar algo que eu via tão pouca bibliografia acadêmica sobre o tema. Então eu fiz um trabalho primeiramente de garimpo, né, porque diferentemente do Carnaval do Rio, não se tinha um repositório, um lugar que reunisse as letras, as gravações, à época em que eu iniciei a pesquisa, lá em 2013, e a partir disso, então, eu consegui montar, né, um corpus bem grande dos anos 70 até 2013, 2014, então todos os sambas foram lidos, escutados, muitos desfiles também foram vistos. Então, a partir desse estudo, que foi a fundo em relação
a manifestação carnavalesca em Porto Alegre, eu pude também criar as bases para aquilo que no doutorado eu me aprofundei, que foi no que eu chamei de poética da brasilidade. O objeto foi o samba enredo do Rio de Janeiro. É possível ver uma mudança positiva, uma drástica mudança positiva no perfil das pesquisas e no perfil dos pesquisadores também. Há 15 anos atrás, vamos dizer, que mais ou menos quando eu comecei a me interessar por carnaval, as pesquisas eram pouquíssimas, os pesquisadores eram limitados basicamente às ciências humanas, a letras. As pesquisas muitas vezes acabavam versando sobre temas do carnaval carioca, do carnaval do Rio de Janeiro. E esse perfil foi mudando gradativamente ao longo desses anos, e hoje o número de pesquisadores sobre carnaval é muito maior. Os temas versam sobre os mais diversos, então tu tem não apenas nas ciências humanas, tu tem pessoas pesquisando sobre o carnaval, tu tem na educação, nas sociais aplicadas, nas letras, tu tem, e nos diferentes níveis. Então existem teses, dissertações, trabalhos de conclusão, artigos científicos realizados sobre o carnaval, tanto local e muitos partindo de próprios membros da comunidade carnavalesca, então pessoas que cresceram no meio do carnaval, pesquisando sobre o seu carnaval, como a gente tem pesquisas sobre o carnaval do Rio de Janeiro, Santa Catarina, o interior do estado. Então, o perfil mudou, o que é excelente para o pesquisador hoje, porque ele tem mais referências. A bibliografia do carnaval, ela é inesgotável, por ser uma manifestação de longa duração na nossa história brasileira, e por ser uma manifestação que anualmente, em tempos normais, anualmente se renova. Então, sugiro, né, quem está buscando ainda caminhos de pesquisa, né, que se aprofunde no que já existe, mas que saiba sempre que os caminhos para estudar carnaval, suas escolas de samba, seus blocos, são inesgotáveis. A melhor definição do que é carnaval, eu vou citar o samba de 2022, samba enredo de 2022 da Viradouro, que eles citam numa parte da letra: carnaval te amo, na vida és tudo pra mim. Então o carnaval é tudo.